Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e para sempre. Amém? Nós estamos muito honrados pelo convite de estarmos aqui com os irmãos. É uma igreja que nós temos uma história com a primeira igreja aqui de Presidente Dutra. Quando o Bazuzinho me perguntou quando meu pai tinha pastoreado a igreja, eu digo, olha, eu nasci em 75 e eu nasci aí. E ele era pastor da igreja. Eu nasci na casa pastoral, alugada, né, casa pastoral desta igreja, da primeira igreja cristã evangélica de Presidente Dutra. Ele disse, tu nasceste aqui, né? Tu nasceste... Hoje é um condomínio ali no centro, né? Por detrás da igreja antiga. E para mim é um privilégio, um grande privilégio. Eu quero agradecer a confiança do pastor Ronaldo por nos conceder o púlpito aqui para estar compartilhando a palavra do Senhor, a confiança dos irmãos. E é com tremor e temor que nós estamos aqui para servir os irmãos com a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 até o versículo 18. 2 Coríntios 3, de 12 a 18. Eu estou lendo na versão transformadora, mas fica bem parecido com a Ará, com as versões Almeida. Diz assim, 2 Coríntios 3, de 12 a 18. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhe cobre a mente, e este véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem as Escrituras de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua gloriosa imagem, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Pastor Ronaldo já leu, mas nós, como pastores, nós temos uma necessidade até de orar diante da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, com sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus, Tu já ouviste o Teu servo e nós sabemos disso, ó Deus, mas estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, e queremos Te pedir que Tu fale aos nossos corações, que, ó Deus, ó Pai amado, toda a dificuldade de compreender a Tua palavra, Senhor Deus, seja tirada de nosso entendimento, ó Deus, e possamos ver claramente, ó Senhor, a Tua vontade. Ilumina, ó Deus, ó Pai, o nosso entendimento, ilumina, ó Deus, os nossos olhos para vermos claramente, ó Deus, o que Tu tens falado em Tua palavra neste texto. Te pedimos, Senhor, ó Deus, as Tuas bênçãos, ó Deus, ó Pai, sobre cada um de nós, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então, o apóstolo Paulo visita Coríntios, para a gente entender um pouco o contexto, em 3 ocasiões. A primeira, 50 a 52 depois de Cristo, onde ficou 18 meses e foi o fundador da igreja.
A sua segunda visita causou muita tristeza a ele e aos coríntios. Então ele sente a necessidade de escrever segundo os Coríntios, preparando a igreja para a sua terceira visita, que aconteceu 56 a 57 depois de Cristo, e foi pacífica, onde provavelmente o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Paulo recebe notícias animadoras da sua carta, conhecida como 1 Coríntios. Surtiu efeito na vida da maioria dos crentes daquela cidade, aonde escreve a carta conhecida como 2 Coríntios, manifestando a alegria e a reação positiva dos irmãos daquela igreja. A carta também contém uma defesa do seu apostolado, porque os opositores de Paulo exigiam que ele apresentasse uma carta para comprovar que não era um impostor. Paulo, por sua vez, menciona que os crentes em Corinto são a sua própria carta credencial, demonstração prática do seu apostolado. Juntamente com a defesa do seu apostolado, Paulo inclui vários temas que são importantes para a vida do cristão, demonstrando amor, cuidado e também a preocupação pela igreja como um pai amoroso. Os irmãos observaram que ele é o fundador daquela igreja e também como um mentor dedicado. O ministro da nova aliança, que está registrada em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo era embaixador do novo sistema que traz vida por intermédio da justificação dos pecados em Cristo Jesus. Ao contrário do antigo sistema conhecido como ministério de morte, pela interpretação ou pela má interpretação de que alguém pode ser salvo cumprindo a lei. Então, sempre que a pessoa usa a lei como pudesse se justificar por intermédio dela, o apóstolo Paulo classifica esse ato como um ministério de morte. A lei não é para ser usada assim, para se justificar, né? A lei não deve ser usada para se justificar. Nós vamos entender isso com calma. Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos e quando ele desceu do Monte Sinai, o seu rosto refletia, ele não se dava conta da glória do Senhor. E o povo de Israel ficou assustado e não queria se aproximar. Então ele coloca um véu, de forma que o povo pudesse se aproximar e conversar com ele, e ele pudesse transmitir ali o que ele havia recebido da parte do Senhor. Isso está registrado tanto no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo faz menção desse momento, como em Êxodo, que é o texto base, né, do apoio que o apóstolo Paulo tem, citando as Escrituras, Êxodo capítulo 34. 2 comentários nos ajudam a compreender os motivos pelos quais Moisés coloca ou cobre o rosto com o véu. O primeiro é aquele que sabia que o tempo daquela aliança passaria e não queria que os israelitas atentassem para uma glória passageira. O outro comentário diz que Moisés não foi ousado. O apóstolo Paulo diz que nós não somos como Moisés. Nós temos coragem, nós temos ousadia. E aí ele diz, Moisés não foi ousado. E por que Moisés não foi ousado? Porque o brilho se apagou e ele continuou usando o véu. Ele poderia ter deixado com que a mesma forma como os israelitas viram a glória refletida no rosto dele, ver também que a glória se apagou. Então ele não foi ousado em deixar que os israelitas vissem isso, mas ele cobria o véu, cobria o rosto com o véu quando saía para falar com o povo, e quando entrava na presença do Senhor, ele tirava o véu. Mas aquela glória, ela foi se apagando, de forma que ele não precisava usar. E assim o comentarista Hernando Dias Lopes diz que ele não foi ousado, no sentido de deixar que os israelitas vissem também a glória se apagar.
O texto nos diz que o entendimento deles ficou obscurecido, o véu foi posto sobre o rosto deles toda vez que é lida a lei. Eles não conseguiam enxergar a glória de Deus porque o seu entendimento, isso é, os seus olhos, estão cobertos e não conseguem compreender o propósito da lei. A lei tem um propósito. E os seus olhos, os olhos dos israelitas estavam encobertos e não conseguiam enxergar esse propósito. Então o apóstolo Paulo, ele descreve o propósito da lei. E nós vamos fazer uso de outros textos que o apóstolo Paulo escreve. Por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que diz assim: em outras palavras, a lei foi um guardião até a vinda de Cristo, e ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. A palavra guardião, no original, é paidagogos, que dá origem à palavra pedagogo, né? Que traz o mesmo sentido, guardião, aio, tutor. Então, o propósito da lei era nos levar a Cristo, apontar um Salvador. Quando nós conversamos com o incrédulo, nós conversamos com a pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, nós falamos da Bíblia, da vontade de Deus, muitos dos incrédulos dizem: olha, eu já li um pouco a Bíblia e é impossível alguém cumprir tudo aquilo que está escrito. Já ouviu alguém dizer isso? Né? É impossível alguém... O propósito da lei era exatamente mostrar que nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, que nada em nós é suficientemente bom que nada em nós é bom para que pudéssemos ser salvos. A lei, ela aponta que nós somos pecadores. A lei, ela aponta que nós precisamos de um Salvador. Então, a lei não tem o objetivo de salvar, mas de apontar um Salvador, demonstrando a todos os que leem a necessidade de serem salvos. Paulo se refere ao ministério de morte, mencionando o antigo sistema que observa a observância da lei. Porque aqueles que usam a lei com o objetivo de se justificar, só encontrarão condenação. Então, todo aquele que usa a lei com o propósito de se justificar diante de Deus, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar condenação. Então, o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, que diz assim: pois, se você procura tornar-se justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caídos para longe da graça. Se você tentar se justificar por intermédio do cumprimento da lei, estão afastados de Cristo e caídos da graça. Ainda em Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz: contudo, se os que confiam na lei para serem declarados justos, estão sobre maldição, pois a Escritura diz: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está no livro da lei. O apóstolo Paulo usa esse termo, Tiago também usa quando escreve, que a pessoa que tenta se justificar pela lei está obrigada a cumprir todos os mandamentos. E qual é o problema disso? É que se você quebrar uma cláusulazinha, um tio da lei, você quebrou toda a lei. E qual é a consequência daquele que quebra a lei? A condenação. Então, mostra que é impossível que alguém seja justificado ou use a lei como se fosse justificado, para ser justificado diante de Deus. Uma aplicação:
desse ponto. Hoje, não adianta viver um cristianismo nominal, superficial. Não adianta, como os judeus queriam também se justificar por rituais da lei, sem uma real transformação no coração. Então, não adianta viver um cristianismo nominal. Aqui na igreja é uma coisa, e em casa, com a mulher, com os filhos, é outra totalmente diferente. Aqui na igreja é um homem, mas no trabalho é corrupto. No trabalho vive dando prejuízo, subtraindo valores do patrão. Não adianta viver um cristianismo nominal, dizer que é crente e não ter atitudes de crente realmente, obedecer realmente. Mas existe um problema, meus irmãos, existe um grande problema. Olha o que Moisés fala, olha o que Samuel fala. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? Ouçam, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gorduras de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o que Moisés diz? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que Deus queria? Quando nós ouvimos Samuel, quando nós ouvimos Moisés, já estava sendo dito para os israelitas, mas eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam vislumbrar o que estava sendo dito para eles. Deus não quer cerimônia, Deus não quer aparência, Deus quer realidade, Deus quer uma real obediência, Deus quer um compromisso verdadeiro. Deus quer que você seja um homem verdadeiro, um homem autêntico diante dele, e não apenas um religioso. O Senhor, Ele quer que nós sejamos reais, nós sejamos autênticos, obedientes, e não um véu de hipocrisia, um véu de farisaísmo, um véu de religiosidade. Eu cubro, eu falo como um crente, alguém que realmente foi transformado por Deus, aleluia, mas não há uma real transformação. Não há uma real mudança nos comportamentos. Os comportamentos longe da vista dos outros é o comportamento de um mundano, é o comportamento de alguém que não teme a Deus. E era exatamente isso que os judeus estavam vivendo, um farisaísmo. Eles tinham a lei, mas não obedeciam a lei. Quando Paulo escreve Romanos, ele começa dizendo que o gentio está condenado, separado de Deus. Aí os judeus, lendo aquilo ali, é isso mesmo e tal, era uma sentença que era até pronunciada. Mas aí, quando Paulo começa a dizer: e vocês, judeus, têm a lei, receberam a iluminação, viram toda a manifestação da glória de Deus, mas não obedecem à lei, o que adianta? São tão culpados quanto os gentios, dignos também de condenação eterna. Por isso, quando ele chega no finalzinho, quase no finalzinho do capítulo 3 de Romanos, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem tem lei, quem não tem lei, está destituído e separado da glória de Deus. Então não adianta viver um cristianismo nominal. Nós precisamos ser autênticos. Meus irmãos, quando eu transmito isso para vocês, eu estremeço. Porque eu sinto em meu coração que eu preciso ser mais autêntico.
ao mesmo ponto que eu estou dizendo, irmão, seja autêntico como homem de Deus, como servo de Deus. Seja um homem verdadeiro na presença de Deus. Isso também vai de encontro a mim. Eu preciso ser autêntico, eu preciso ser um homem de Deus, eu preciso proceder como um homem de Deus. Porque nós não vamos enganar o Senhor. Nós só enganamos a nós mesmos, achando que essa religiosidade vai agradar ao Senhor. Precisa ser uma transformação autêntica. Então, as pessoas acham que vir à igreja, cumprir alguns compromissos religiosos, garante a salvação, a vida eterna. Mas estão profundamente equivocados. As pessoas não são salvas por terem obedecido o mandamento, ou por serem pessoas piedosas, e nem por qualquer ato de justiça cometido por elas. E aqui é a triste realidade: não tem como se salvar sozinho. É desesperador esta verdade, porque vai contra o nosso egoísmo, a nossa soberba, e machuca o ego, em saber que não temos força para nos salvar. As outras religiões sempre vão dizer, você tem que fazer isso para ser salvo, você tem que fazer aquilo para ser salvo. Mas o Evangelho diz, você não pode fazer nada para ser salvo. Você precisa de um Salvador. E esse é o propósito da lei. Você é um condenado. O propósito da lei é esse, mostrar que você é culpado. Depois nós vamos ver, nós vamos voltar aqui que tem outro propósito, mas por enquanto nós vamos nos deter a esse. Mostrar que nós precisamos do quê? De um Salvador. Nós não podemos nos salvar sozinhos. E se nós tentarmos viver uma religiosidade superficial, só estaremos nos enganando a nós mesmos. O nosso problema com a lei não tem problema nenhum, mas nós temos um grave problema com a lei. Paulo também descreve que a lei do Senhor é boa. No entanto, o pecado usa a lei que é boa e escraviza ainda mais a pessoa que está no pecado. Escute o que Romanos capítulo 7, versículo 13 vai dizer: acaso o que é bom se tornou mal ou se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse trecho do capítulo 7 de Romanos, onde o apóstolo Paulo escreve que Cristo cumpriu, ele está no entendimento, no raciocínio, ele começa: Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo cumpriu a lei para nos dar vida. Aí ele chega no capítulo 8, dizendo: agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7, ele fala sobre a lei. E ele está dizendo aqui que Cristo cumpriu justamente as exigências da lei em nosso lugar, e que em Cristo já não estamos debaixo da lei, porque morremos em Cristo Jesus para a vida. E ele descreve a triste realidade de alguém que tenta se justificar por intermédio da lei. O que é que a pessoa vai conseguir? Quando eu tento fazer o bem, eu percebi que eu já fiz o mal. Quando eu tento me justificar pela lei que é boa, o que foi que aconteceu? O pecado despertou em mim. Quando ele diz assim, quando a lei diz sobre o desejo, sobre a concupiscência, o pecado despertou em mim, usando a lei, todo tipo de desejo pecaminoso. Então, saber que a lei é boa, saber que ela é a vontade de Deus, não é o suficiente para obedecer a lei. Nessa tentativa frustrada, o homem é escravizado pelo pecado, a conhecer a lei, é levado para cometer todo tipo de injustiça.
Exemplo é o escorpião. Gosto muito dessa história. Acho que você já ouviu. O escorpião estava na beira do rio, querendo atravessar para o outro lado e não achava como. Chegou uma tartaruga e ele disse: "Ô, dona tartaruga, me dá uma carona aí no seu casco para eu atravessar para o outro lado." Aí a tartaruga diz: eu sei que você, sua natureza é me ferroar. Não vou lhe dar carona. Oh, eu prometo, eu vou me segurar aqui, eu não vou lhe ferroar. Eu prometo para você. E aí convenceu a tartaruga para atravessar o rio. E aí a tartaruga: "Oh, você vai subir no meu casco, nós vamos atravessar. Se você me ferroar, o que é que vai acontecer? Eu vou morrer e também você vai morrer afogado. Nós dois vamos morrer afogados." Presta atenção. Aí deixou o escorpião subir no casco. Foi atravessando no meio do rio, o escorpião... Primeira coisa que ele fez... E aí a tartaruga ainda teve tempo de: "Ô, seu escorpião, o que você fez?" Aí o escorpião disse: "Me desculpe, é minha natureza. A nossa natureza é pecar. Se Deus não transformar a nossa natureza, tudo que nós vamos fazer é pecar. Se Cristo não tiver misericórdia de nós, mesmo sabendo que a lei é boa, nós somos levados para todo tipo de pecado, todo tipo de injustiça." Vamos entender. Fugir da própria natureza com as suas próprias forças é uma derrota. Toda vez que tentarmos, não existe nada em nós que seja bom para que possamos nos ajudar. A palavra do Senhor fala que nossos pensamentos são vaidade, que o nosso coração é enganoso, que a nossa justiça é corrompida. E o próprio apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 7, diz: quem nos livrará dessa condenação? Quem nos condenará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz: mas graças a Deus, graças a Deus, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só Cristo, só em Cristo, essa cegueira, essa impossibilidade e essa falta de entendimento é retirado, o véu é retirado. Nós vamos falar disso mais amanhã pela manhã, quando o véu é retirado. E à noite nós vamos falar sobre refletir a glória do Senhor ou ser parecido com Cristo. Então, só em Cristo o véu é retirado. A lei prontou para Cristo. A exigência do sacrifício demonstra, derramamento de sangue era a representação do sacrifício de um carneiro, de um novilho. Mas chegou o tempo em que o profeta João Batista, vendo Jesus Cristo, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo é o único meio que faz com que as pessoas sejam justificadas diante de Deus, que elas sejam aceitas diante de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essas simbologias do sacrifício diário, do sangue de carneiros e de novilhos, era uma representação daquilo que viria. A lei estava falando de um sacrifício supremo, a lei estava revelando um sacrifício que de fato perdoaria os nossos pecados. Mas o véu da incredulidade, o véu, a cegueira, fez com que os judeus não conseguissem ver, não conseguissem contemplar o que a lei estava dizendo. Que haveria um sacrifício que mudaria toda a nossa história, que mudaria a escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, que faria com que os nossos rostos brilhassem como a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único meio
o sacrifício de Cristo é o único meio que faz com que as pessoas sejam justificadas por Deus. Colossenses é a imagem. Tá falhando aqui. Romanos capítulo 10, versículo 9, os irmãos conhecem: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É por intermédio de Cristo. E é isso que eles não conseguiam ver. É isso que a lei estava falando e eles não conseguiam enxergar. O véu estava posto em seus corações, eles não conseguiam entender a simbologia dos sacrifícios, o propósito da lei, apontando para um Salvador e um sacrifício supremo. O versículo áureo da Bíblia, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por intermédio de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 3, o apóstolo Paulo ainda explica bem detalhadamente. Diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez com que, fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: pois Deus fez em Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Quando alguém se rende a Cristo, o véu é retirado do seu coração. O sacrifício de Cristo não apenas aplaca a ira de Deus, mas também nos oferece uma nova natureza e somos habilitados para as boas obras. Olha, observe o quanto o sacrifício de Cristo faz. A palavra é propiciação e expiação. A propiciação é aplacando os nossos pecados, oferta a Deus os nossos pecados. A expiação é uma oferta que purifica o pecador. Me ajudem se eu não inverti, mas eu acho que é assim, né? O que acontece? Cristo, ao mesmo tempo que cumpriu toda a exigência da lei, sofreu toda a ira de Deus em nosso lugar lá na cruz do Calvário, ele também nos purificou. Isso é, ele colocou em nossos corações que eram de pedras endurecidos, o nosso coração que não estava inclinado para obedecer à vontade de Deus, ele colocou um coração de carne nesse. Ele mudou a nossa natureza que era teimosa e não obedecia a Deus e não queria obedecer à lei do Senhor, e colocou uma natureza agora de acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, meus irmãos, nós recebemos de Deus uma nova natureza em Cristo Jesus para obedecer à vontade do Senhor. E aí o crente não pode dizer: pastor Ronaldo, a carne é fraca. Pastor, eu não consegui. Meus irmãos, Deus colocou em você uma natureza para você conseguir. Deus colocou uma natureza em você para você obedecer. Essa natureza é de acordo com a vontade de Deus. É natural. Obedecer à vontade de Deus para alguém que é verdadeiramente convertido é natural. Claro, nós precisamos exercitar. Faz uma caminhada, vamos fazer aqui uma corrida de 10 quilômetros. Alguns que estão acostumados a fazer aí, chegam nos 10 quilômetros. Eu que não estou acostumado, chego nos 2 e estou dando um infarto. Preciso exercitar, começar com 1 quilômetro, com
com 500 metros e vou exercitando. Deus nos dá uma natureza inclinada para fazer a vontade do Senhor. Agora, isso precisa de exercício, precisa de desenvolvimento, né? Mas você tem uma natureza inclinada para obedecer à vontade de Deus. Você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem essa natureza inclinada para obedecer ao Senhor. Não é mais aquele que estava com o véu encoberto, sem entender o propósito de Deus. Os nossos rostos foram descobertos, o véu foi retirado dos nossos corações. Sem uma transformação genuína, continuaremos como os judeus vivem, com o véu da religiosidade, como nós falamos, com o véu da hipocrisia, com o véu do medo, debaixo de um ministério de condenação. Mas se Cristo transformar a nossa natureza, nós obedecemos à lei de Deus. Não está escrita em pedras, mas nos nossos corações. Uma nova natureza em Cristo Jesus, de acordo com os seus mandamentos. Obedecer é um curso natural para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você veio aqui convidado, eu estou encerrando. Você veio convidado, e você entendeu essa palavra. Você sabe que você precisa fazer um concerto com Deus, você precisa de um Salvador. Você sabe disso e está dentro do teu coração. E se você sabe disso, que precisa fazer uma reconciliação com Deus, precisa dar um passo de fé e ir de encontro ao Senhor Jesus Cristo, faça isso nessa noite. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou, na verdade, se renda ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Mas talvez você seja um crente nominal. Está há muito tempo na igreja. Eu quero encerrar usando esse exemplo. Nós estávamos pregando entre os indígenas. O pastor Bené, eu estava com o pastor Bené nesse momento, pastor Benedito, e o pastor Benedito explicando a regeneração, explicando doutrina lá mesmo, na linguagem deles. Um dos indígenas que já tinha feito uma profissão pública de fé, ele disse: pastor, hoje eu sou um verdadeiro crente. Ele disse: como você já tem tempo na igreja, você está fazendo um curso para líderes. Pastor, hoje eu entendo a minha salvação em Cristo Jesus. Hoje. E às vezes nós temos muito tempo de igreja, mas nós percebemos o quê? Que não existe uma mudança. Que não existe uma transformação genuína, verdadeira. Que não existe uma força dentro de você para realmente resistir o pecado. E você precisa de uma reconciliação com Deus, de um compromisso com Deus. Tem lutado muito com o pecado, mas está sempre escravizado pelo mesmo pecado, 30 anos, 40 anos dentro da igreja, praticando as mesmas coisas. Meus irmãos, nós precisamos nos converter em Cristo Jesus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados diante do Senhor. Que Ele nos dá uma natureza para resistir ao pecado. Ele nos dá uma natureza para dizer não ao pecado. E essa natureza está de acordo com a vontade de Deus. E se você quer fazer uma aliança com o Senhor, quer fazer um compromisso com o Senhor hoje, assim como aquele indígena disse: eu hoje estou entregando realmente a minha vida para o Senhor. Ou você é um crente, mas quer agora também fazer um compromisso sério diante do Senhor. Ou eu quero, pastor, servir o Senhor com toda a minha força, porque eu entendo que o Senhor me deu uma natureza para obedecer ao Senhor.
Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar nesta noite. Se você tem esse propósito, eu já estou de pé. Não fique de pé porque os outros fiquem, mas fique de pé se você sente essa necessidade. Eu quero me consagrar mais ainda ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero colocar a minha vida à disposição da obra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Homens, mulheres se levantando, ó Deus, ó Pai amado, com este compromisso. Servos teus. Ouviram a tua voz. Ninguém pode entender esta palavra que o véu não tenha sido retirado. Ó Deus, ó Pai amado, e os teus servos estão de pé, Senhor Deus, ó Pai, se comprometendo diante de ti, Senhor, ó Pai, não mais um momento de consagração, não mais um momento, mas, Senhor, uma disposição verdadeira, Senhor Deus, de te servir e de fazer a tua vontade. Nos dá, Senhor Deus, como a tua palavra nos diz, esta natureza, ó Pai amado, que é de acordo com a tua vontade, e nós possamos, ó Deus, obedecer o teu querer. Nós te pedimos que tu abençoes cada um, tu abençoe cada homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amanhã nós continuamos falando sobre o véu retirado, dando o prosseguimento dessa série de sermões.